Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje, segunda-feira, dia 10 de 7 de 2023, 10 de julho, e nós vamos estar na nossa 10ª parte aqui da série desse documento aqui, essa pesquisa, né, chamada Mudando as Imagens dos Homens, né, ou Mudando as Imagens do homem no sentido da humanidade, né, como que os globalistas, essa elite aí, queria já transformar a forma como nós vemos a nós mesmos exatamente para nos controlar. Então, né, isso aqui que não, pessoal, tentei de todo jeito comprar, né, o livro, mas porque não é uma pesquisa na verdade, né, encomendada lá pela pelo, pelo Instituto, né, de Ciência Política lá de Stanford, né, isso aqui é de 82. E só consegui o Xerox, pra vocês entenderem de como é difícil, né? Como eles não querem, na verdade, que essa informação seja, vamos dizer, né, pública, né? Então é mais ou menos para eles, uma coisa mais interna. Mas enfim, estamos trazendo para vocês. Se você não começou a assistir desde o começo, vá lá, né? Realmente vale muito a pena saber o que eles, né, já diziam, o que eles já estavam preparando para nós, né? Há anos. Mas enfim, antes da gente começar, alguns recadinhos para vocês. O primeiro que fechamos o primeiro mês da campanha do Lambo, estamos com 42%, estamos indo para o segundo mês. Estou já, né, obviamente, bem feliz, já quase que 10% por semana, né? Então foram 4 semanas aí, estamos com 42%. Estou confiante que, como sempre, né, vamos conseguir fechar a meta, mas eu novamente preciso de vocês. Você que ainda não participou, colabore, pessoal, tá? Apesar de ser a minha sétima, né, o meu sétimo quadrinho, né, já lancei 6 aqui, né, temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, o Knock Me Out, Um Outro Dia e o Comunhão, tá? Todos os roteiros de cinema, só que esses aqui são adultos, né, ou pelo menos para um adolescente, né, tem que ter uma idade mínima para conseguir ler, e a gente trata de assuntos, né, adultos aqui. É igual o filme, tá, pessoal? Não é porque está em papel que é simplesmente infantil. Agora, o Lambo é censura livre, todo mundo pode ler, né? Eu fiz exatamente para que os pais pudessem ler com as crianças, né? Estando alfabetizada já, né, vai conseguir curtir. Então, mas apesar disso, eu estou no Shadowban, né, pessoal? Eu ainda estou com, né, uma limitação, uma restrição nas minhas redes sociais, então, por incrível que pareça, né, tá sendo vamos fechar, mas não tá sendo um pouquinho difícil. Então, de novo, né, peço que vocês ajudem, compartilhem, tá? Mas principalmente colabora, pessoal. Independente do valor, tem várias faixas de preço, todos com recompensa, não é uma doação, você vai receber na tua casa um exemplar, né? Quando estiver pronto, o teu nome vai estar aqui no livro como participante. Você tem camiseta, tem pôster adesivo, tem convite para a festa de lançamento, tem um badge digital, e você pode virar um personagem da história, né? Olha, isso é muito legal. E nessa no Lambo, você e o seu pet, né? Tem a categoria, vamos dizer, a mais alta, que é o Lambo, que você e o seu pet vão ser desenhados na história para sempre, tá bom? E uma coisa importante é que você pode dividir até 6 vezes no cartão. Então, né, tem todos os combos, você vai poder adquirir todos os meus, né, quadrinhos, mas todos os brindes, enfim. Não deixe de participar, o link está aqui embaixo, é catarse.me/lambohq, catarse.me/lambohq, né? Também nas minhas redes sociais todas eu estou colocando o link, é facinho, é só clicar, você cai lá, assiste o vídeo, né? Lê toda na descrição do projeto, você escolhe, tem as faixas de valor ali para você participar. Quem mora fora do país também pode participar, quem mora, né, tanto, enfim, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, né? Você só vai acrescentar o valor do frete, né, no carrinho na hora de finalizar a compra. Mas enfim, então é imperdível, né? Você que é papai, você que é mamãe, titio, titia, vovô, vovó, todo mundo tem alguma criança, né, que você pode presentear, e para você mesmo, né? Porque os adultos com certeza vão se divertir, é uma história muito legal. Para quem ama cachorro, quem gosta de cachorro,
Vocês vão se apaixonar, então não percam, participem mesmo, tá bom, pessoal? Venha fazer parte aí do projeto, colabore comigo para trazer, né, um material saudável, seguro, com bons valores, tá bom? Nessa guerra cultural que a gente vive. Muito bem, então o link está aqui embaixo do Catarse. O que mais está aqui embaixo? Todas as minhas redes sociais, tá? Se vocês quiserem falar, não, eu vou comprar só o Lambo, mas eu vou comprar, né, já direto os quadrinhos com você. Você pode entrar em contato pelas minhas redes sociais também, que eu mando autografado para todos os estados, para o Brasil inteiro, tá? Outros países também. Então tem o meu Instagram, a página do Aurora HQ no Facebook, meu e-mail também, né? Se você não usa redes sociais, pode mandar um e-mail. E também tem o link do Rumble, do Odyssey, que são as plataformas onde eu posto vídeos que não dá mais para postar aqui no YouTube. E né, como aqueles apanhados, né, das notícias. Eu acho que essa semana eu consigo fazer um novo, vamos ver. E que mais? E tem o link do Subscribestar para os apoiadores do canal. Se você quiser se tornar um apoiador, é por lá, tá bom? E muito obrigado a todo mundo que apoia o canal. O pessoal que está já... Tem gente que está há anos já comigo aí. Muito obrigado. Vamos, então, né, vamos começar aqui, pessoal. Retomar. Deixa eu só achar aqui onde que eu parei, né? Deixa eu ver o marcador aqui, peraí, aqui. Então, pessoal, a gente parou na questão deles falando, né, sobre como que eles iriam, inclusive, mudar geneticamente, né, a nossa imagem, né, nessa questão, nesse processo de tentar já nos transformar, né? Então, aqui eles estão falando, vamos dizer, na probabilidade, né, de conseguir ter sucesso nessa mudança, né, evolucionária, entre aspas. Então, diz assim, olha, diferente de uma mudança simples de cultura, um processo de revitalização, a palavra que eles usam, revitalização, requer uma intenção explícita dos membros da sociedade, né, e geralmente isso demora uma geração. Olha como eles pensam a longo prazo. Então, eles falam assim, olha, a estrutura do processo de revitalização nos casos que estão sendo, vamos dizer, implementados, consiste de estágios que se sobrepõem, tá? Então, primeiro é um estado no sentido político, né? Pronto, que esteja disponível, né? Ou que esteja, vamos dizer, na verdade é controlado, eles não usam essa palavra aqui, mas eu que estou falando é que é um estado que obviamente vai controlar para promover essa mudança, né? E aí eles falam assim, um período de estresse no indivíduo. Então eles têm o quê? Que de alguma forma traumatizar o indivíduo. Por quê? Para tirar ele do estado normal, né? E para pressionar para fazer com que ele, no fundo, né, aceite a proposta que eles vão apresentar como sendo uma solução para a crise que eles mesmos criaram, né? Bom. Ponto 3, período de distorção cultural. O que a gente está vivendo, pessoal? Não é uma distorção cultural em tantos aspectos assim, né? Olha aí, distorção cultural. 4, período de revitalização, né? No qual ocorrem as funções de reformulação, de comunicação, de organização, adaptação, transformação cultural e como que eu vou traduzir isso aqui? De tornar isso uma rotina, basicamente pessoal, tal do novo normal. Esse aqui basicamente eles estão dando a planta baixa, o esquema de como, né, eles vão mexendo na sociedade. Então o que? Rotinização, né? Tornar aquilo rotineiro, né? Tornar essa transformação que eles implementaram, que era a princípio chocante, eles vão tentar fazer com que isso seja o novo paradigma de normalidade, né? E finalmente um novo Estado, ponto 5. Então, de novo, é o processo alquímico lá da Idade Média, que na Idade Média dissolve e coagula, né? Então, você tem um estado, né, normal, que as pessoas estão habituadas, e aí
como que a gente começa a transformar? O primeiro, ó, então é o estresse no indivíduo, né? Usa a mídia, usa a crise, né? Vamos tentar quebrar, né, qualquer senso do coletivo e vamos chegar no indivíduo, vamos estressar, aí a gente implementa uma distorção cultural e aí a gente entra no período de... Eles usam a palavra revitalização, mas é a mesma palavra para revolução, pessoal. Mesma palavra para uma revolução política, tá? É a mesma palavra. Né? Onde eles vão reformular, né, a comunicação, a organização, a adaptação cultural. E aí, no final das contas, você tem, né, um novo estado, tá? Então é basicamente outro exemplo, né, é o da dialética hegeliana, do Hegel, né? Então você tem a tese que é, vamos dizer, como se fosse o estado, né, original que eles querem transformar. Eles apresentam uma crise, uma antítese, né, bota as coisas em combate para chegar numa síntese, aonde você já abriu mão daquele estado normal para chegar num ponto que eles queriam, né, conduzir, vamos dizer, a sociedade. Então eles falam que sendo esse movimento de revitalização religioso ou secular, a reformulação parece depender na reestruturação de elementos e de subsistemas que já foram, vamos dizer, que já ganharam valor na sociedade e que devem ser usados, tá? E a ocasião da combinação na forma que constitui uma estrutura internamente consistente e a sua aceitação, olha, presta atenção, pelo profeta como um guia de ação, ela é abrupta e dramática, geralmente ocorrendo num momento de insight, né, ou de iluminação, num breve período de realização de relacionamentos e oportunidades. E a reformulação também deve ser, né, normalizada. E a reformulação também parece normalmente ocorrer, né, na sua forma inicial, na mente de uma única pessoa, né, ao invés de crescer diretamente de um grupo. Tá? Olha que eles usam a palavra profeta, pessoal. Então, basicamente, o que eles estão falando, nós precisamos de um indivíduo que, às vezes, né, geralmente eles promovem na sociedade que ele vai trazer, ele vai ser o porta-voz dessa mudança. Então, olha o que eles estão falando, pessoal. Não interessa se a gente vai usar um movimento religioso ou um movimento secular, tá? No fundo, mesmo que eles digam que é um movimento secular, eles vão estar usando uma praxis religiosa, eles vão estar utilizando conceitos religiosos, eles vão estar... Não tem como escapar de falar de ética e de moral, pessoal. E quem trata disso, novamente, né, em última instância, não é nem a cultura, nem a filosofia, nem a política, é a religião. É a religião que realmente determina o que é, no fundo, o que é ética, o que é moral. Então, o que eles estão falando, então, olha só, a gente vai muitas vezes... Vou dar um exemplo aqui, nos anos 70, nos anos 60, na época da Revolução Cultural, né, o movimento hippie, por exemplo, quem foi um grande profeta deles era o Timothy Leary, tá? Era um cara que também da CIA, ligado à CIA e ligado a Stanford, que promoveu a introdução do LSD entre os jovens, basicamente o quê? Para drogar os jovens, né? Para já promover toda a questão de, né, farmaquia, toda essa cultura dos anos 60 que vem até hoje. Né? A gente tem desdobramentos disso aí com a galera da ayahuasca, do MDMT, né, de êxtase, tudo isso nasce ali com o Timothy Leary, que virou um guru. Ele era um guru, pessoal, para, né, essa galera dos anos 60 e até hoje, né, de novo, tem desdobramentos disso.
um exemplo. Então eles continuam falando assim, então após, né, eles usam uma palavra meio que esse labirinto de reformulação, ele é adaptado, né? É implementada a transformação cultural e essa rotineirização, enfim, né, em tornar essas coisas corriqueiras e rotineiras, durante esse período no qual o idealismo, né, da visão original é modificado em resposta ao feedback cultural, no sentido que eles vão ajustando, né? De novo, eles sabem onde eles querem chegar e aí eles vão ajustando, né, conforme eles vão vendo que a sociedade vai respondendo. Né, se existe aqui uma resistência, eles vão adequando, né, eles vão comendo pela beirada, pessoal. Né? Por isso que a gente, né, acabou de ver, por exemplo, nos Estados Unidos, né, no mês de junho, empresas patrocinando tal, né, o movimento lá, LXTPO, e perdendo milhões de dinheiros, né? Por exemplo, a Budweiser perdendo milhões de dinheiro, né? Pela campanha publicitária lá. Mas, pessoal, para eles, como eles são, né, basicamente dinheiro não é problema para eles, né? O negócio é choque cultural, é mudança cultural. Então, teve aqui né? Eles vão tentando, pessoal. Não colou, teve rejeição. Tira o pé um pouco do acelerador, vamos, né? Mas, de novo, é choque através de choque. Daqui a pouquinho eles reintroduzem por um outro lado, reintroduzem por outro lado, entendeu? A agenda vai, né? Então, é isso aqui. Eles têm a visão original e eles vão adaptando, modificando conforme a resposta que eles têm da sociedade, da cultura, né? E que eles continuam falando, e isso tende a ser preservado somente nas áreas onde o movimento mantém uma responsabilidade pela preservação da doutrina e da performance do ritual. Em outras palavras, isso se transforme numa igreja, sendo religiosa ou secular. Por isso que acaba virando uma religião do esquerdismo, uma religião, né, do racismo, uma religião do woke, da lacração, né, da identidade de gênero. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá, pessoal? Ok. Em outras palavras, tá? Se transforma numa igreja, sendo, né, religioso ou secular, tá? É uma falsa religião, com dogmas, com, né, uma moral e uma ética, um ritual, uma liturgia. Por isso que, por exemplo, né, lembra Black Lives Matter, todo mundo tinha que ajoelhar, tinha gesto, tinha canto, tá? Então, pessoal, usa o que? Usa símbolo, usa ritualística, usa, né, eles tinham que confessar, as pessoas tinham que ajoelhar e confessar, né, os pecados dos antepassados, para ter uma redenção, para você ser aceito, para você ganhar pontos sociais, né? Para você, é o que em inglês eles chamam white guilt, nesse caso específico, né, do racismo. Enfim, de novo, né, pessoal, eles querem fragmentar a sociedade, né? Primeiro simplesmente para manipular melhor, né? Fragmenta aquela, né? Dividir para conquistar. Mas depois, né? Como que você usa as várias diferentes, né? Eles criaram essas várias fragmentações, então, né, mulher contra homem, né, raças contra raças, né, jovem contra né, uma geração contra outra. E aí como que eles, dentro dessas fragmentações, como que eles manipulam, né, para que a pessoa que ficou nesse grupo ela ganhe vamos dizer, seu pertencimento ao grupo, né? Para que ele ganhe, para que a pessoa tenha valor, seja reconhecida, o que ela tem que fazer para lá, né?
ter sua redenção, né? Você aceita. É uma falsa religião. Bom, vamos continuar. Eles continuam assim, olha, tal conhecimento desse paradigma, ele apresenta a mesma relação com as leis e regras, né, no campo da pesquisa científica, tanto quanto os mitos e rituais na sociedade pré-científica, basicamente. Então, eu estava falando, né, religião, né? Ou, não simplesmente quando eu falo religião, não associa automaticamente ao cristianismo, pode ser paganismo, pode ser, né, ocultismo. Então ele fala aqui, isso quer dizer que elas são consideradas por muitos, né, como unidades fundamentais para influenciar o processo de pesquisa científico. Então, para a galerinha aí ateísta, né, que fala, não, eu sou racional, eu sou, né, científico. A base da ciência é a metafísica, tá? Mesmo historicamente, se você a maioria das universidades todas nasceram, né, as principais, as mais antigas, né, Oxford, né, Cambridge, Sorbonne, nasceram como Yale, Harvard, como seminários, tá, pessoal? Então, basicamente por quê? Porque eles buscavam na natureza conhecer a Deus. Então, o estudo da natureza era baseado na ideia de entender a criação e a mente de Deus. E claro que o outro lado, né, os alquimistas procuravam conhecer a natureza para manipular a natureza, né? Não para se submeter à vontade de Deus, mas para tentar controlar, né? Em um ato, obviamente, de rebeldia, é basicamente comer a árvore do conhecimento do bem e do mal e ter domínio sobre a natureza, independente de Deus, né? Mas em ambos os casos levando em conta que sim, existe uma metafísica, existe algo que vai além da matéria. Na verdade, que a matéria é transitória e é simplesmente um reflexo de uma realidade superior, tá? E aqui eles reconhecem isso, né? E Stanford, pessoal, tá? Eles sabem muito bem. Vamos continuar. Então eles falam assim, olha, portanto, né, esse movimento de um insight repentino, né, essa iluminação repentina, parece ser um elemento comum, né, para descobertas radicais e transformações tanto míticas e científicas. De novo, pessoal, olha como eles estão aproximando aqui, né, durante o documento, esse conceito de, não, né, ciência e o mítico e o religioso é a mesma coisa, a gente está, né, olha como eles estão reintroduzindo, porque é entre eles, né, para a população eles querem, não, né, fica ignorante aí no hedonismo, né, não existe Deus, não existe, né, mundo, não existe nada após a morte, né, tudo é aqui, você tem que aproveitar. Eles querem as pessoas nesse estado de ignorância. Agora, entre eles, né, eles já estão reintroduzindo, né? Eles continuam assim, olha, nós podemos muito bem aplicar esse tipo de reconceitualização, né, da palavra grega para a conversão religiosa, metanoia, que é fundamental para a transformação da mente. Eles citam a Bíblia, as pessoas estão citando o apóstolo Paulo aqui, né? Em Romanos, falando da metanoia, né? Que a gente precisa ter nossa mente transformada. Vou novamente mostrar para vocês aqui, tá? Para não achar que eu que estou inventando. Cadê aqui, ó, a palavra, ó, metanoia, tá até em itálico aqui, tá?
Pessoal, é isso. É isso. É uma falsa religião, é um falso Deus, né? Eles querem tudo menos que você creia no Deus verdadeiro. Inclusive eles usam uma metodologia, eles usam a palavra metanoia, eles sabem, pessoal, eles conhecem a Bíblia muito bem, né? Eles só estão em oposição à Bíblia, então são antagonistas, né? São adversários, né? Já falei várias vezes, Satanás, no original no hebraico, não é um nome próprio, é um adjetivo, né? É o opositor, é o adversário, aquele que se opõe, né? Vamos continuar aqui. Ele fala, o que tudo isso significa para a nossa sociedade hoje? Estaremos nós concluindo que a resposta para os nossos problemas deverá ser encontrada na probabilidade da ocorrência de uma revelação ou de um, eles usam a palavra breakthrough, né? de um despertar, né? de um breakthrough, né? de um eureka, né? ou de um breakthrough intuitivo, né? Por um indivíduo ou por poucos ou por alguns indivíduos que então se tornarão líderes carismáticos, né? do verdadeiro movimento de revitalização, da verdadeira crença do movimento de revitalização. A palavra que eles usam é believer, que é a mesma palavra para crente, pessoal. Tá? Então, para esse novo movimento, tá? De novo, pessoal. No fundo, o que eles estão falando é como que a gente prepara. É o que vai ser a religião do anticristo, pessoal, na nova ordem mundial, né? Como que a gente vai usar tanta ciência quanto religião para criar, né, esse falso senso de encontro sobrenatural do ser humano com, né, uma transcendência. Só que no caso aqui, de novo, é uma falsa, né, pode usar até o mesmo nome, pode chamar de igreja, pode ser o que for, né? Mas está em oposição a Deus. Tá? Vamos continuar. Adicionalmente, agora parece possível combinar esses insights da ciência, da arte e da religião de uma forma sistemática a reduzir o medo do desconhecido e, vamos dizer, gerar habilidades, né, em pessoas normais para descobrirem e aplicarem, né, vamos dizer, o seu potencial criativo. Então, olha aqui, pessoal, eles estão falando, vamos combinar arte, ciência e religião, tá? Nesse novo sistema. Então, pessoal, é isso, vai ser uma coisa integrada, e já está sendo, a gente já está vendo esse ataque, né? A gente já está vendo como a ciência, né? Por exemplo, durante, né, a pandemia, você via o quê? Pessoas do mundo, do universo científico, né? Cientistas, na verdade, vários comprados, né, por dinheiro ali das fundações, na verdade, mas simplesmente essas figuras para falar, para que nós temos a legitimidade científica para falar o que é isso. Daí você tinha o quê? Muita gente do meio artístico corroborando o que os cientistas disseram, né? Isso a gente viu no mundo inteiro aí, né? Pessoas fazendo concerto fica em casa, né? Aquelas coisas da classe artística para influenciar por um outro lado. E também o lado religioso. Você teve muita gente em várias religiões diferentes corroborando o que, né, a classe artística falava e o pessoal científico falava. Você junta isso com
a mídia, com o controle através, né, o controle corporativo, o controle oficial dos governos, né, com o controle de rede social. Você vê como é um bombardeamento coletivo, né, pessoal? Que se a pessoa realmente não tem um firme fundamento naquilo que ela crê, ela é enganada. Ela é. Né? Vamos continuar. Então, ele fala que, olha, se o futuro é retratado primariamente em termos distópicos, a imagem distópica da humanidade irá prevalecer no no inconsciente coletivo da cultura. Mas, conforme a Margaret Mead disse em 1957, né, Margaret Mead, que era uma das primeiras proponentes do feminismo, né, uma comunista, enfim, radical, ela diz assim: todas as visões do céu, né, nesse mundo e no próximo, tem vamos dizer, uma qualidade curiosamente sem gosto, né, pálida. Tá? Olha isso, tá, o que ela fala. Então, além de qualquer retrato do céu ou do paraíso, né, melhor, do paraíso, né, acima ou, né, do paraíso na terra, os retratos do inferno e a destruição, elas, vamos dizer, elas saltam como, né, uma imagem vívida e intensa, tá? Cada detalhe forte o suficiente para agarrar, prender a nossa imaginação nas horríveis criações do Orson Welles, olha quem ela cita, né? Do George Orwell ou do Aldous Huxley, né? Conforme eles apresentam isso aos nossos olhos aterrorizados, vamos dizer assim. Quando utopias positivas são insípidas, né? E elas retratam, né, detalham o paraíso como, vamos dizer, insuportável de se pensar, né, como sendo, vamos dizer, a nossa habitação permanente, os criadores do terror não têm nenhum problema. Então, se as visões utópicas, né, elas, vamos dizer, elas dão aquilo para que os homens vivam e busquem, vamos dizer, como almejar, parece ser legítimo, né? Parece ser um assunto legítimo vamos dizer, de pesquisa, né? Ou de questionamento, perguntar, né, do que eles são feitos, né? Então ela fala, olha como ela termina. Por que que o inferno ele é tão mais vívido do que o céu? Né? Engraçado, pessoal. Geralmente, né, tem piadas e muita gente fala dessa coisa que como se o inferno fosse mais atrativo do que o céu. Sempre retratam, o céu é um lugar estéril, né, como ela fala aqui, insípido, né, que não tem gosto, é uma coisa, é nuvem e tá todo mundo só, sem fazer nada e o inferno, não, o inferno que vai ser legal, que vai ter, sei lá, parece uma ideia de um bar, né, sinuca, tem rock, tem, né, droga, tem sexo, tem... E isso é uma falsa imagem. Até a imagem do inferno é uma imagem falsa, né? Nessa imagem cultural que criaram do inferno como sendo uma coisa atrativa. O inferno real, pessoal, esse sim é insípido. Esse sim não tem nada. Não tem luz, não tem vida, não tem. Imagina um quarto completamente escuro,
nem um quarto, uma caverna, um lugar, um vazio, pessoal, onde queima, mas não consome, é um queimar perpétuo, é um fogo gelado, né? Se é que só tem desespero, só tem. Imagina isso, pessoal. Só tem fome, só tem. Nunca tem saciedade, só tem. Esse é o verdadeiro inferno. Não tem diversão nenhuma, não tem. Entendeu? Vamos continuar. Isso aqui, usando todos os métodos à sua disposição, alguns convencionais como artes visuais, músicas, slogans e propaganda, olha como eles manipulam. E alguns métodos não convencionais, né, como alguns mais esotéricos, como a liberação de energias primais. Olha isso que eles estão falando. Né? A Alemanha criou para si mesma um senso de densidade nacional de acordo com o universo. Tá? Eles estão falando isso aqui a respeito da Alemanha nazista, né? Como, obviamente, já foi um modelo de uma engenharia social para fazer uma lavagem cerebral coletiva na sociedade, né? Obviamente completamente contra o cristianismo, né? Matando pastores, né? Por exemplo, como Bonker, né? E era oculta, completamente oculta, ligada à Two Society, né? A sociedade do Black Sun, tinham várias sociedades secretas ali, né? Dentro do nazismo. Mas olha o que eles estão falando. Então, a Alemanha criou para si mesma um senso de destino nacional de acordo com o universo. Estão criando uma teleologia, como se fosse, a gente tem que, era o quê? Implementar o terceiro Reich, né? Que era reino, o terceiro reino. E eu vou te falar, pessoal, que tem essa nova galera aí, muitos filhos de nazistas, como por exemplo o Klaus Schwab, que fala da quarta revolução industrial, é basicamente um quarto Reich, tá? É isso. E aí eles dizem o seguinte, olha, então, olha o que eles falam, mitos formam a percepção, percepção produzem políticas, políticas causam eventos e situações, e eventos requerem explicações. Como pode alguém, né, separado do começo, né, ou então como pode alguém separar o começo do círculo do fim do círculo? E a mítica invenção dessa situação arquetípica ou da fabricação de um reconhecimento como um fato político, primeiro, né, é necessário alimentar o final, né, o último. E o último, ele legitima e reinstaura o primeiro. E esse ciclo é o que o Freud chamou de uma profecia autorrealizada. E é vamos dizer, uma declaração construída ou fabricada para criar uma realidade histórica que se autovalida. Então, pessoal, deixa eu traduzir um pouco para vocês aqui o que eles estão falando basicamente, né? É o símbolo do Ouroboros, que é um símbolo pagão, né? O culto da serpente que come o próprio rabo, né? Aquele símbolo esse símbolo cíclico, né? Então, olha o que eles estão falando, né? Eles querem criar, né, essa invenção mítica usando uma situação arquetípica, tá? Do que? Separando, né, um círculo, né, do começo do seu fim. Você tem um círculo e ele não tem separação, né? Um círculo, mas então eles têm que, né, separar esse fim do começo, na verdade, criando uma separação no círculo para criar esse início e esse fim,
e para que no final, basicamente, de novo, né? Eles falam que o final ele vai justificar o início, ou o fim justifica os meios, né? Uma frase que o Lenin usava muito. E ele cita aqui o Freud, então, é uma profecia autorrealizada. Então, eles, pessoal, eles têm essa ideia que isso aqui remonta, né, magia, né, a questão oculta de o quê? A gente vai, então, determinar a nossa própria realidade, né? A gente vai manifestar essa realidade que a gente quer chegar, a gente vai profetizar a nossa e vamos realizar a nossa própria profecia, né? E claro, a gente vai usar os métodos ao nosso dispor para que essa profecia, que esse aonde a gente quer chegar, né? A gente vai promover as crises, a gente vai promover, né, os conflitos dialéticos até chegar aonde a gente quer e para realizar vamos dizer, a manifestação dessa profecia. No caso, uma utopia, né, comunista, onde vai ter o fim da história e aonde, né, todo mundo vai ser igual. Esse é o pensamento deles, né? Essa é o engano que eles têm, que eles acham que vão basicamente conseguir criar o céu na terra por si sós, né? Vamos continuar aqui. Fala assim, olha, uma pesquisa, né, na maioria das bibliotecas públicas fez uma conexão, né, onde esse estudo revela uma demanda forte e não comum por livros em ocultismo, tá? E em livros como, por exemplo, Vida Alternativa, Comida Orgânica, Yoga, por exemplo, e práticas ocultistas como adivinhação, esoterismo, né? E práticas orientais como Zen, Yoga e meditação. Enquanto a maioria das igrejas tradicionais entraram num declínio, tá? E essa pesquisa aqui, né, que eles estão falando já é de 1969. Então, olha quanto tempo, pessoal, que a gente está vivendo nesse processo de transformação cultural. Claro que Deus, ele é soberano e obviamente que sempre tem, né, por exemplo, o movimento hippie tentou introduzir tudo isso na cultura. Você teve o movimento do Jesus Freak lá nos Estados Unidos, que eram os hippies que se convertiam, né? Então você teve uma grande explosão de evangelismo, por exemplo, nos Estados Unidos, na Califórnia, né? Um monte de hippie, né, que entraram, né, no movimento para, não, vamos expandir a consciência, vamos, né, droga, sexo, rock and roll, e viram que aquilo era vazio, que aquilo não realmente apresentava nenhuma base concreta, né, nenhuma transformação real, e aí encontraram Jesus, né? Então, a gente, né, é importante falar, né, que Deus também ele contra-ataca, né? Na verdade, ele está no controle, né, pessoal? Olha aqui. Então ele fala assim: o crescimento populacional em declínio, o movimento ambientalista está crescendo,
novas legislações estão sendo consideradas que poderão promover um entendimento mais holístico dos problemas sociais. Por exemplo, o senador Humphrey recentemente propôs uma lei numa política para a política nacional de crescimento. Então, cada vez um número cada vez maior de, vamos dizer, grupos que estão sendo formados no tema de uma transformação, né, para a sobrevivência. E ele cita aqui em relação a modelos de um único mundo ou uma nova ordem, né, basicamente globalismo. Ele cita aqui o Clube de Roma ou o projeto para a sobrevivência, o Instituto Internacional de Sistemas Aplicados e o projeto nacional e mundial do Conselho de Igrejas. Ele cita aqui literalmente o Clube de Roma, pessoal. Eu li já para vocês aqui o livro, né, o Limites do Crescimento, que é de 72, falando exatamente sobre controle social. Mas olha quem que eles incluem aqui, o Conselho Mundial de Igreja. Tá? Então, obviamente que eles querem também pegar... se eles pudessem, eles pegariam todas as igrejas, né? Mas tentar introduzir em igrejas, em denominações... Infelizmente, né, acho que a gente já vê na igreja metodista lá, acho que na Inglaterra, ordenando, né, pastores e pastoras LGBT, entendeu? A gente está vendo esse movimento aí do ecumenismo, né, o Crislã. Tá? Então, é isso, né, pessoal? Aqui, de novo, esse documento é de 82, ele cita muitas vezes, né, livros e documentos dos anos 70 e dos anos 60. E a gente já vê, né, que como que eles se transformam? Através de lei, ó, cita senador, sabe? Né? É através da cultura, seja, né, a gente controla ali né, estúdios de cinema, a gente controla jornais, a gente controla emissoras de televisão, a gente implementa através da cultura essa agenda, a gente implementa leis, né? A gente cria ONGs, né, para ter essa pressão também, através de ONGs. Mas, né, qual que é o objetivo? É essa transformação, né, pessoal? Essa transformação aqui. Deixa eu achar mais aqui, peraí. Tá. Então, vamos pegar mais essa parte aqui para a gente encerrar. Então eles têm aqui uma outra lista, vamos dizer aqui. Fala assim, olha, as raízes históricas, né, da extrapolação tecnológica da imagem do homem. Tá? É um termo, mas de novo, então quais são as raízes históricas dessa extrapolação tecnológica que eles querem implementar hoje, no homem contemporâneo, né? Em 82, mas que vale para hoje, né? A gente com certeza vale. Então, primeiro é o homem hobbesiano, ele está citando Thomas Hobbes aqui, né? Um filósofo. Então, o Hobbes, ele via a humanidade como máquinas elaboradas, né? Nas quais os seus movimentos vitais eram determinados somente por estímulos de fora. Então, basicamente, é o conceito inicial do behaviorismo, né? Não existe espírito, não existe nada. O homem simplesmente é um robô de carne, né? Continua. Então, né, cada indivíduo busca ter poder para garantir a continuação, né, desses estímulos favoráveis, né? E de forma egoísta, né, a pessoa
ela se transforma, ela entra em um forte conflito com outra pessoa, né, que age da mesma maneira. Então, o que é requerido para implementar a paz é, né, um soberano com poder absoluto sobre os cidadãos. Tá? Então, o tal do Leviatã, né? Tem um livro famoso do Thomas Hobbes chamado Leviatã, onde ele fala exatamente sobre isso. Fala, então, para ter paz na sociedade, para existir sociedade, porque cada indivíduo basicamente busca os seus próprios interesses de forma egoísta, você tem que ter um ditador ali, né, impondo, um soberano, né, impondo, basicamente o Estado, no final das contas extrapola para sendo o Estado, né, não é nem só um rei, né, é o Estado impondo sobre todos os cidadãos. Né. Aí um outro modelo é o homem econômico, né, então ele fala assim, racionalisticamente é capaz de calcular, né, o que irá maximizar a sua utilidade. Ele é autocentrado, né? Ele é mecanicista, né? Num fator que ele se torna um fator no processo de produção. Ele é individualista, responsável por tomar conta só de si mesmo, né? E materialista, né? Com uma preocupação sobre o seu bem-estar. Tá? Aqui eles não apresentaram nenhum modelo cristão, né? Então, a princípio é só negativo, né? Só o homem dessa forma é negativo. O outro, o homem freudiano. Então, Freud viu as pessoas como sendo, vamos dizer, dirigidas pelo uma forças instintivas dualistas, né? Então, o Eros, que é o impulso sexual, e o Thanatos, que é a vontade de destruir a si mesmo, e então né, essa vontade de agressão que é dirigida também para fora. Então, segundo Freud, né? Então, a civilização, ela supressa esse potencial destrutivo, de instintos destrutivos, e ao fazer isso, ela amplia, né, as tensões internas do indivíduo. Portanto, a civilização ela existe com o preço, né, de um aumento da frustração pessoal. Olha a loucura, né? Por isso que, né, toda a galera aí da revolução sexual, né, fala, não, tem que liberar, tem que, né, liberar, né, porque basicamente reduz o homem simplesmente a um ser sexual. Como o impulso sexual, então, é o mais importante. Né? Se o homem não faz sexo, o homem destrói. Só tem essas duas possibilidades. Olha o reducionismo, né? Reduzir o homem é simplesmente essas duas possibilidades. Né? Aí o homem etológico, né? Então ele é um animal agressivo com uma verniz de civilização retendo a sua agressão. Então o homem instintivamente é programado desde as suas origens caçadoras em direção à guerra, à destruição e à territorialidade, né? E isso não pode ser desaprendido, né? Mas somente pode ser sublimado, redirecionado ou reprimido. E qualquer sociedade civilizada deve fazer isso. Vocês estão vendo as visões que eles têm a respeito do homem, pessoal, né? E o homem behaviorista. Então, assim, a ação de um indivíduo é completamente determinada por hereditariedade e por fatores ambientais. Uma recente ênfase sobre a modificação comportamental através do estímulo, né, e reforçamento desse estímulo. Né? Então ele fala assim, liberdade e dignidade são pensamentos, na verdade são construções ilusórias do indivíduo, né, onde ele vê a si mesmo como tendo autonomia. Então basicamente é falar o seguinte, não existe livre-arbítrio, não existe espírito, né? Tudo o homem simplesmente reage a estímulos externos. Né? Ele fala assim, né, e a sobrevivência da cultura é provavelmente dependente desse sistemático, vamos dizer,
dessa formação sistemática do comportamento humano. Tá? Então, pessoal, eles apresentaram aqui 5 raízes históricas, né? E todas, basicamente, a gente reduz a uma só, né? O homem não tem alma, o homem ele é incapaz de, ele está programado para só, né? Para destruir e de uma forma egoísta, né? E a única forma é você ter um Estado que vai suprimir e que vai condicionar esse homem. Não existe nada interno, não existe salvação, não existe, né, uma transformação interna, não existe espírito, não existe, né, não existe livre-arbítrio. O Noah Yuval Harari, né, falou agora recentemente que o conceito de livre-arbítrio, essa ilusão do livre-arbítrio, isso já... Ele falando o quê? Agora, inclusive, com a implementação dessa tecnologia que eles estão querendo, né, Neuralink e outras, ele já falou, no futuro não vai ter livre-arbítrio. Mas aqui eles já consideram que não tem livre-arbítrio, que o homem simplesmente é um animal condicionável. Né? Vocês consideram um animal condicionável? Ou vocês consideram um ser que tem um espírito? Né? Qual que é a imagem que você tem de você mesmo? Será que você já introjetou essa imagem que eles promovem através... Tem, pessoal, professor de universidade concordando com isso aqui. Isso vem de universidade. Departamento de filosofia, departamento de sociologia, antropologia. Todo na escola de Frankfurt, muito de Horkheimer, Adorno, né, Marcuse, falam isso aqui. É isso. Né? Então, pessoal, você tem um modelo, né, humano, que a Bíblia diz, que é o quê? Que Deus nos criou a imagem e semelhança de Deus, o homem agindo no seu livre-arbítrio, resolveu se afastar de Deus, e isso gera uma série de consequências. Né? Enquanto o homem não faz o caminho de volta para se reconectar com Deus, afinal de contas, Deus é Deus, né? Ele sabe o melhor e a gente entra num relacionamento de confiança, de fé com Deus, de amor, né? E aí a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, começa a ser aplicada na nossa vida e a gente, né, encontra o caminho que nos destina ao propósito que cada um tem. E a nossa autorrealização está incluída nesse... Né? A gente está servindo a Deus e a gente está se realizando ao mesmo tempo. E você tem um outro modelo de imagem, de não tem nada disso, você simplesmente é um robô de carne, ou você é um animal que tem que ser controlado, né, pelas instituições, pelo governo, pelo Estado. Que lado que você quer, né? Aí, diferente do que eles falam que você não tem escolha, você não tem opção, eu estou aqui para dizer que sim, você tem opção. Você tem opção do quê? De falar não para esse sistema que quer basicamente te escravizar e te aprisionar e dizer que você é um animal simplesmente e te condicionar, né? E não diz que você não tem livre-arbítrio, não te reconhece como um indivíduo, como um ser, né? E você tem Deus que, na verdade, deu a vida para que você possa ter vida hoje, para que você, né, todo o teu erro, toda essa imagem distorcida, ela possa ser jogada lá no mar do esquecimento, conforme a Bíblia diz, né? E que você receba uma nova imagem, receba a verdadeira imagem que é o que é a imagem de Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. Quando você recebe essa imagem de Deus em você, a vida muda. Você fala, não, eu não preciso viver nesse ciclo de autodestruição, de vício, de droga, de, né, corrupção. Então eu vou fazer uma oração e eu quero te convidar a orar comigo. Se você entendeu que você precisa receber essa imagem, é uma imagem que Deus que imprime em você, na verdade é o Espírito Santo de Deus em você,
que vai transformar a tua mente de verdade, vai produzir uma metanoia real, como o apóstolo Paulo fala, não essa falsa metanoia que eles querem fazer, essa lavagem cerebral que eles querem fazer. Mas isso, né, diferente deles que querem impor, né, querem enganar, não, Deus ele te convida, ele é claro, e conhecereis a verdade vos libertará. Qual que é a verdade? É isso. Deus, Jesus Cristo, Deus, né, na pessoa de Jesus Cristo, sendo a segunda pessoa da Trindade, encarnou aqui na terra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para o quê? Para pagar o preço do teu pecado e do meu pecado, pagar o teu erro e o meu erro, pagar a tua conta e a minha conta, por amor. Você não merecia, eu não mereço, você não merece, eu não mereço. Ele fez por amor, ele pegou a nossa conta e rasgou, porque quem deveria morrer era eu, era você. E, na verdade, o salário do pecado é a morte, a Bíblia diz. O resultado do pecado é a morte, é a desconexão eterna da fonte da vida que é Deus. Então Deus criou um novo caminho para Ele mesmo. Quem é esse novo caminho? É Jesus Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele e o Pai são um. Né? Então você pode voltar ao Pai, a Deus, através de Jesus Cristo. Então o que precisa acontecer? Você confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo, né, que Deus ressuscitou ele dos mortos, e se ele ressuscitou ele dos mortos, ele ressuscita você também dos mortos, porque você está morto nos teus delitos e pecados, espiritualmente você está morto. É uma questão de tempo. Você pode estar vivo fisicamente, mas você está morto espiritualmente. É uma questão de tempo até você estar morto fisicamente e morto espiritualmente. Então Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Você precisa só reconhecer, confessar, se arrepender dos teus pecados e fazer, né? E a conversão é isso, que igual você faz de um carro, você sai de você está indo para um lugar, você muda, né, vira a direção, faz uma conversão para ir num sentido oposto. Então você estava indo, né, para a morte eterna, você vai ir para a vida eterna. Amém? Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração e ora comigo. Fala, Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje é o dia da minha salvação. Hoje é o dia que eu entendi a minha necessidade de me arrepender e pedir perdão, Pai. Então eu peço-te perdão, Senhor. Eu reconheço que eu preciso do Teu Espírito Santo, eu preciso de uma nova vida, Pai. Eu sou falho, eu sou limitado, eu sou pecador, eu erro, e eu reconheço o meu erro e a minha necessidade. Então eu peço a Ti, Pai, a Tua graça, Pai. Eu peço, Senhor, que o Teu sangue venha, me lave e me purifique de todo pecado, Senhor. Eu, Pai, quebro, eu anulo, eu rejeito, Pai, eu desfaço na autoridade do Teu santo nome qualquer laço, qualquer autoridade que eu dei às trevas, ao mal para operar na minha vida, qualquer pacto que eu fiz com o mal, com as trevas, Pai, na ignorância ou na consciência, Pai, eu rejeito hoje, Pai, porque hoje eu entendo, Senhor, que através do Teu amor e do Teu sacrifício na cruz do Calvário eu tenho acesso a Deus, eu tenho acesso a Ti, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor, que eu faço uma aliança hoje, Pai. Em Teu nome, Senhor, eu Te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Jesus Cristo, Tu é meu Deus, Pai, Tu é meu Salvador. Obrigado, eu recebo Teu Espírito Santo em mim, Pai. Me transforme, renove a minha mente, me conduza, Pai. A partir de hoje, que a minha vida, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, para que eu, Pai, manifeste aqui na terra o Teu querer e o Teu desejo, Pai, que mais vidas, Pai, encontrem o mesmo caminho que hoje eu estou, Pai, trilhando de volta a Ti, ao Teu amor, Pai. Então eu Te louvo e Te agradeço, Pai. Eu peço, escreva meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Te louvo, Jesus, porque Tu é o meu Deus, Senhor. Tu é, Pai, o meu Salvador e o meu Redentor. Eu Te louvo pelo Teu sangue que hoje me lava e me purifica e me comprou, Pai. Me comprou, Senhor. Eu passo a fazer parte da Tua família, Senhor. Eu sou agora Teu filho. Em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Se você fez a sua oração com sinceridade, a Bíblia, né, testifica que você agora passou a ser um filho ou uma filha de Deus. Amém? Então compre uma Bíblia, comece a ler, conheça o que esse livro diz, né, porque é mais do que só um livro. Isso é a história da humanidade, isso é o documento espiritual eterno, né, que Deus nos deu para nos ensinar como se relacionar com Ele. Qual que é a história disso tudo que a gente está... Né? Do que se trata isso aqui? Do que se trata a vida? Né? Então, esse é o manual para você entender, tá bom? Então,
passe a ter uma rotina de oração, né, leitura bíblica e, obviamente, você tem que estar junto com pessoas que têm o mesmo espírito que você. Então, a igreja é isso, é o corpo de Cristo aqui na Terra. Busca uma igreja que pregue a Bíblia, tá? Cuidado, pessoal, tá cheio de falsa igreja aí, né? Não, uma igreja onde você vai ser edificado. Né? Não adianta, não, aqui é em latim. Pô, você não entende nada, não está transformando a sua mente, você não está ouvindo, não. Não adianta, sabe, ter aparência, ter ritualística, nada disso. É a palavra, pessoal, que tem que entrar em você. Né? Igreja comunista, igreja LGBT, tudo isso, né, passa fora. Seitas que, por exemplo, não reconhecem que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então, né, eu te animo a você visitar, né, comece a procurar, né, fale com pessoas, com certeza você vai ter, Deus vai colocar pessoas próximas, né, mas, de novo, né, sempre pergunte, olha, essa igreja aqui, vocês acreditam que Jesus é 100% Deus, 100% homem? Se disserem sim, claro, né, já é um ótimo sinal, amém? Então é isso, pessoal, né, glória a Deus, a gente continua essa semana que vem com a nossa 11ª parte. Quinta-feira a gente se encontra de novo, né? Lembra vocês dos quadrinhos e da campanha do Lambo, não deixe de participar, tá? Os links estão aqui embaixo e venha fazer parte do Lambo, que a história tá incrível, tá super bonito, né, estamos no processo aí de produção, cada página nova que, né, eu trabalho com os artistas, eu fico super feliz e quero dividir isso com vocês, então, né, participe, colabore, tá bom? catarse.me/lambohq, a gente se vê quinta-feira, Deus abençoe, uma excelente semana, tchau.